A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar. DigiShow Entrevistas. Oferecimento. Clínica All Center, tudo em um só lugar. Olá, queridos telespectadores do DigiShow Entrevista. Esta semana eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o grande professor Marcel Botelho, presidente da FAPESPA e foi também ex-reitor da UFRA, a nossa Universidade Federal Rural da Amazônia. Professor Marcel, seja bem-vindo aqui no DigiShow Entrevista. Boa noite. Boa noite, Eli. Um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade para a gente falar um pouco de ciência, tecnologia, inovação e do que é que o Estado está fazendo para fomentar essa atividade importante para toda a sociedade. É importante que eles também saibam o que é que nós estamos fazendo para que seja cada vez mais valorizada essa atividade. Muito obrigado pela oportunidade, Eli. Com certeza. A gente que agradece, tá? Mas e de cara já vou logo perguntando, professor Marcel Botelho, o que é a FAPESPA? Qual o trabalho que a FAPESPA desempenha para a sociedade? A FAPESPA é uma fundação de amparo que ela está ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, a SECTET, e como uma fundação de amparo, ela apoia, ela fomenta a pesquisa desenvolvida no nosso estado nas instituições de ciência e tecnologia, as universidades, a Embrapa, o Museu Guild, o Evandro Chagas, a UEPA, né, as instituições de ciência e tecnologia do estado do Pará. Nós temos uma jurisdição no nosso estado, nós não podemos apoiar instituições fora do estado. Mas a FAPESP ela tem uma particularidade. Ela é uma fundação, é a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa. A pesquisa eu acabei de escrever. Os estudos é porque a FAPESP, no seu organograma, ela incorpora o antigo IDESP. Então, ela também é responsável por realizar estudos, como lançamos recentemente o Boletim da Mineração, né? Temos o Pará em Números, temos o Barômetro da Sustentabilidade. São estudos que a própria FAPESPA realiza, diretamente ou através de contratações de organizações da sociedade civil, das parcerias com as próprias universidades, mas estudos voltados para a necessidade do Estado, como a LOA, por exemplo. A Assembleia Legislativa, ela só aprova a LOA depois que a FAPESPA oferece um estudo sobre a economia do Estado do Pará. Então, a FAPESPA tem essa dupla função. Ela fomenta as pesquisas desenvolvidas pelas universidades e elabora estudos para orientar a tomada de decisão do setor público, seja do legislativo, seja do executivo. Excelente explicação aí para o telespectador que está em casa, excelente. Principalmente explicando, mostrando para a sociedade a importância desse órgão dentro do governo do Estado. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Como é que está o Plano Nacional de Pós-Graduação? Olha, importante e bem oportuna essa pergunta. Nós tivemos agora, esta semana, no dia 13, nós tivemos uma oficina promovida pela FAPESPA e pela CAPES, porque pela primeira vez o governo federal está fazendo oitivas nos estados para entender as suas necessidades, as suas particularidades, compreender melhor a assimetria que existe no país, um país com as dimensões do Brasil e com a diversidade do nível de desenvolvimento econômico, social desses estados. É lógico que a pesquisa também tem essas particularidades. Então, o Plano Nacional de Pós-Graduação, ele está em elaboração, o novo plano está em elaboração, e o Estado do Pará teve a oportunidade de reunir
vários especialistas da sociedade civil, né, das instituições públicas, da academia, do setor, do terceiro setor, para juntos dar sugestões de quais seriam as prioridades para a pós-graduação, para a formação de recursos humanos em alto nível. Nós estamos falando de mestres, de doutores, mas em que área é prioridade para o Estado do Pará? A FAPESPA, não só como promotor, mas como participante desta oficina, levamos lá, logicamente, o Planbio. É um plano de bioeconomia que traça os rumos que o Estado, a partir também de uma construção coletiva, mas quais são os rumos que o Estado quer para os próximos anos para o desenvolvimento sustentável da nossa região. E apresentamos as principais demandas da pesquisa para a bioeconomia, como a área de biotecnologia, conhecimentos tradicionais, a valorização dos conhecimentos tradicionais, o desenvolvimento de tecnologias e inovações para o uso de produtos da floresta que não causem desmatamento, que tenham equilíbrio entre a conservação, né, e a geração de riqueza, a qualidade de vida da nossa população. Afinal de contas, não é só floresta. Nós temos uma população, isso aí está cada dia mais conhecido não só pela nossa população, mas por quem está fora da Amazônia. São cerca de 29 milhões de amazônidas que precisam ter qualidade de vida. Então não basta conservar a floresta, é preciso gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida para essa população, seja ela urbana ou a população tradicional. Nós temos, né, a população indígena, nós temos quilombolas, nós temos ribeirinhos, nós temos uma matriz de diversidade, sim, que precisa ser atendida, e o Planbio ele pensa nisso, ele foi discutido e elaborado com esta característica, e nós levamos isso e esperamos que seja considerado no Plano Nacional de Pós-Graduação. Excelente explicação, importante mesmo saber da necessidade e a importância que tanto a FAPESPA como o governo dá a esse tema. Eu gostaria de saber também, professor Marcel Botelho, sobre como é que está a eficiência energética do nosso estado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse tema. Olha, esse é um dos desafios globais. Não é só um desafio do estado do Pará, não é só um desafio do Brasil, né? É um desafio mundial. O uso da energia, ela é indispensável para a sociedade hoje. Aqui nós estamos usando energia nesse exato momento, você que está nos assistindo está usando energia, mas qual a fonte dessa energia? Qual é a fonte? É uma fonte renovável? É uma fonte sustentável? Nós sabemos que o uso do petróleo ele não vai ser encerrado imediatamente, mas nós sabemos também que o uso excessivo causa alterações no clima e assim por diante. Então, o estado do Pará, ele tem duas das maiores hidrelétricas do Brasil, sim, que é uma fonte renovável de energia, mas que também apresenta problemas. Os grandes lagos, eles causam impacto ambiental na população de peixes, no ecossistema como um todo, mas é uma fonte renovável. Além disso, temos aí a possibilidade de painéis fotovoltaicos. Nós estamos numa região privilegiada do planeta, nós estamos bem abaixo da linha do Equador, é a maior incidência de energia solar no planeta, é na linha do Equador. Então nós temos ventos alísios que podem também propiciar geração eólica na nossa região. Então a FAPESPA, juntamente com a SECTET, já tem alguns estudos, né, apresentaram, as universidades, a UFPA apresentou um projeto, está em análise, buscando recursos para isso, que visa identificar aonde no estado podemos gerar energia de forma sustentável, seja eólica, seja fotovoltaica, mas também usinas hidrelétricas, potencial para geração. Nós temos vários rios que têm potencial para geração de energia sustentável. Mas tudo isso é preciso ter estudos, é preciso ter pesquisas para analisar não só a capacidade de geração, mas os impactos ambientais, sociais, que cada um dessas possibilidades pode causar. Nós estamos aí com a discussão do petróleo aqui na costa equatorial, e o nosso governador foi muito claro quando perguntado em um determinado momento se ele era a favor ou contra, né? Ele respondeu de uma forma bastante assertiva e correta. Ele disse: eu sou a favor da ciência. Entre ideologia e ciência, eu fico com a ciência.
É a ciência que vai nos mostrar o que pode, o que não pode, até quanto pode e o que não pode ser feito. Então precisa ter dados científicos, não pode ser no achismo, tem que ser com dados referenciados cientificamente para que a gente tome a melhor decisão. Aí, telespectador, estamos conversando aqui, esse bate-papo com o professor Marcel Botelho, presidente da FAPESPA. Acabou de falar sobre sustentabilidade. E eu gostaria, até em cima desse tema, entender e perguntar, e eu tenho certeza que é uma dúvida tanto do jornalista, o apresentador aqui, como da sociedade, o que é o barômetro da sustentabilidade? Olha, Eli, o barômetro da sustentabilidade é uma metodologia canadense que leva em consideração uma série de fatores, porque quando você olha para uma determinada localidade, você olha, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, você olha a taxa de desenvolvimento educacional, você olha a taxa de desmatamento, você olha a taxa de homicídios, você tem uma série de componentes que o seu conjunto vai refletir na qualidade de vida da população, vai refletir na sustentabilidade daquele local especificamente. Se você olhar para um fator apenas, você pode dar uma nota baixa para aquele local, Sim. e quando tem todos os outros são positivos, você foi pessimista, você olhou só para onde está errado. Não quer dizer que você não deva olhar para lá, você deve olhar para aquilo, porque aquilo precisa ser melhorado. Mas o conjunto, que é o barômetro, ele trabalha basicamente, além dessas todas essas variáveis, trabalha em duas dimensões. A dimensão do bem-estar humano e a dimensão do bem-estar ecológico. Então, quando você tem essas duas dimensões, você vai posicionar o estado, o município, o bairro, né, aonde ele está no nível de sustentabilidade. É uma tecnologia consagrada, já utilizada há muitos anos no Canadá, que a FAPESPA utiliza para fazer um raio-x do estado como um todo. E eu posso te dar uma boa notícia. Opa! Né? Nos últimos 4 anos, constantemente o Pará tem melhorado. Ele saiu de uma zona, né, próxima da insustentabilidade para uma zona próxima da sustentabilidade. Hoje nós estamos potencialmente sustentáveis. Nós estamos ali na parte amarela, seguindo para a área verde da sustentabilidade. Então, isso é um avanço, mas, como diz o nosso governador, não só com comando e controle, não só com o combate ao que está errado, mas a promoção daquilo que deve ser feito para melhorar a qualidade de vida. Então, se por um lado se controla, por outro da condição de trabalho. Sim. Então, esse equilíbrio é necessário para o desenvolvimento. E esse tipo de ação do governo do estado do Pará tem feito com que, de 2019 para cá, constantemente o Pará tenha evoluído nesse quesito. Podemos ir mais longe, Sim. Não tenho dúvida disso. Né? Estamos nos preparando para a COP, né? E isso vai ser um divisor de água para o estado do Pará, para Belém, para o Brasil, e mostrando que este caminho que nós estamos evoluindo, eu acredito que nos próximos anos vamos dar saltos. Não só avançando em passos largos, mas vamos dar saltos de qualidade para a população do nosso estado. Mais uma vez, telespectador, estou aqui conversando com o professor Marcel Botelho, presidente da FAPESPA. Um bate-papo muito agradável, tirando todas as dúvidas para você que está em casa. E você falou, você vem tocando muito, professor Marcel Botelho, sobre a sustentabilidade, vem falando de todos os projetos. Eu quero saber como a FAPESPA vai se comportar nesse grande evento que a gente vai receber, que é a COP30. Eu queria saber de você. Olha, não só vai se comportar, como já está se comportando, porque na verdade a COP, ela ocorre ali em novembro de 2025, mas quando nós chegarmos lá, nós já queremos entregar os produtos. Então o plantio já começou. Nós vamos ter a colheita em 2025, mas o plantio já começou. E nós temos dentro do plano de bioeconomia do Estado, cerca de 20% das ações do Plano Bio são voltadas para a área de ciência, tecnologia e inovação. E a FAPESPA, juntamente com a SECTET, são as responsáveis por coordenar esta ação específica da área de ciência e tecnologia. O Plano Bio é coordenado no todo pela SEMAS. Mas a FAPESPA, indo especificamente para o que você me perguntou, nós temos, por exemplo, né, o incentivo com bolsas de
de pesquisa, desde a iniciação científica, que é aquele garoto, aquela garota que está começando a carreira científica, até a bolsa de doutorado, pós-doutorado, para aquelas pessoas que já estão evoluídas no seu trato científico, nas pesquisas, e que aí vão trazer respostas diretas, aplicadas realmente ao dia a dia da população. Porque, falando não só para você, mas para quem está nos assistindo agora, e essa valorização da ciência é muito importante. No governo do Estado se valoriza a ciência, simplesmente por uma forma bem simples. Neste exato momento, eu estou vestido de ciência e você está assistindo vestido de ciência. Verdade. A ciência está no nosso dia a dia, né? A gente às vezes não percebe, mas como era a comunicação antigamente, como é hoje, graças ao avanço tecnológico. E a FAPESPA, ela vai apoiar projetos na área de tecnologias sociais, vai apoiar projetos, já está apoiando projetos, né, para o uso de bioinsumos, para o uso de novos produtos da floresta, para o incentivo e valorização do conhecimento tradicional das populações tradicionais. Quem aqui não já ouviu falar ou já não usou produtos da floresta que vêm ali dos nossos ancestrais, dos nossos avós, que falavam que isso era bom para aquilo, e aquilo ali é outra para baque, para machucado, para cicatrizar. Com a tecnologia, nós vamos reconhecer esses conhecimentos e nós vamos avançar para transformar esses produtos não só para o uso local, mas para o uso da população brasileira, para a população mundial. Com isso, você consegue inserir essas populações tradicionais no mercado global, fazendo com que eles não só tenham conhecimento valorizado e reconhecido, mas que isso também se reflita na qualidade de vida, uma vez que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar condição daquela população viver melhor, através do produto que está na floresta, né, e que vai ser possível ser acessível para outras pessoas que estão fora da floresta, sem a necessidade de derrubar. No equilíbrio. Nós temos a necessidade de, para a COP, mostrar que o Estado do Pará não só reduz o desmatamento, mas que ele usa de forma sustentável a floresta. E isso só é possível com ciência, com tecnologia, com inovação. Você falou sobre ciências, falou sobre tecnologia. É inevitável que a gente vive um momento, né, e muito rápido. Falando mais um pouco sobre a tecnologia, como é que está a discussão digital lá na FAPESP? Como é que está esse segmento lá com a FAPESPA? Eli, a Amazônia, falar em Amazônia é sempre no superlativo, né? Nós temos a maior floresta, nós temos os maiores rios, nós temos também os mais bonitos, né, rios do planeta. Então é sempre no superlativo. Os desafios são no superlativo. E a comunicação é um dos grandes desafios que nós temos aqui na região. E o digital, né, a tecnologia digital, ela é fundamental para que a gente possa, inclusive, fazer negócios. Para que a nossa população ela não tenha que se deslocar para os grandes centros para se comunicar, por exemplo. Então, nós temos universidades importantes que estão desenvolvendo essas tecnologias e nós precisamos fazer parcerias. Agora mesmo, nós estamos com uma iniciativa, a iniciativa Amazônia Mais 10, que é um projeto que envolve as fundações de amparo de todo o Brasil. Hoje nós temos 23 fundações de amparo, a FAPESP mais 22, desenvolvendo editais para fomentar novas tecnologias. E a área digital é uma delas. Nós temos uma necessidade de levar a comunicação até a população para que ela tenha acesso à educação, à saúde. A pandemia nos ensinou isso. Com certeza. A pandemia nos ensinou isso. Hoje a telemedicina é uma realidade, é reconhecida, inclusive, foi dado validade a isso, a partir de protocolos, lógico, mas graças a uma comunicação digital. Então, nós precisamos avançar muito, e eu não tenho certeza que hoje, com o professor Maneschi à frente da Prodepa, nós vamos ter saltos fantásticos. É um professor, ex-reitor da UFPA, é uma pessoa que tem o conhecimento da academia e certamente vai atrelar, né, a ação da Prodepa com as ações de pesquisa, com as ações, né, do desenvolvimento tecnológico que as nossas universidades podem dar para darmos saltos gigantescos nessa área digital. Excelente colocação. A área digital muito importante realmente
e aproxima, né, professor Marcelo? Aproxima pessoas, gera um negócio, gera um emprego. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, como é que está a produção mineral do nosso estado quando se compara com a produção mineral no cenário nacional? Olha, aí você já tocou naquele segundo módulo de ação da FAPESPA, né, a segunda missão, que nós estávamos falando até agora de formação, de fomento à pesquisa. A produção mineral, a nossa diretoria de estudos econômicos e socioculturais, a DIEPSAC, ela lançou recentemente o Boletim da Mineração, mostrando que o Pará continua na liderança no cenário nacional, mas que, em função dessa crise econômica global, nós tivemos uma redução nos preços. E isso impacta no volume de recursos gerados, não necessariamente na produção em si do mineral. E a indústria mineral do estado do Pará é uma das suas grandes vocações. Nós temos uma das maiores províncias, se não a maior província mineral, e se fala muito do ferro, porque é o que mais aparece, porque é o que tem o maior volume. Mas não é só o ferro. Nós temos cobre, nós temos bauxita, nós temos ouro e vários outros minerais produzidos em grande quantidade. Não é só o ferro que nós lideramos a produção, nós lideramos a produção de outros minerais também. Então, essa produção mineral, cada vez mais sustentável, com o uso de tecnologias adequadas, ela tem se mostrado importantíssima para o desenvolvimento do Estado. Nós não podemos abrir mão de nenhuma das nossas vocações, mas toda a nossa vocação ela precisa ser aprimorada, todos os nossos negócios precisam ser aprimorados diante desse desafio que é fazer de forma sustentável. E a FAPESPA vem contribuindo de uma forma fantástica, né, nesse segmento, né, professor? Não tenha dúvida. Nesta área da mineração, eu te falei do estudo que nós fizemos e está acessível aí. Se você entrar no nosso site da FAPESPA, você vai encontrar lá as produções dos estudos e um deles, o boletim da mineração, e você vai poder acessar com mais propriedade e degustar de cada um dos indicadores que estão colocados lá, não só da mineração. Mas, voltando para a pesquisa, nós temos duas universidades que se dedicam muito a essa área da pesquisa na mineração, os cursos de geologia. Estamos falando da UFPA e da Unifespa. A Unifespa, lá no sudeste do Pará, tem o seu campus sede em Marabá, tem alguns projetos importantes na área de mineração, do estudo do impacto da mineração, novas tecnologias, e que a FAPESPA fomenta essas pesquisas. E aqui agradecer ao reitor Francisco, né, o reitor da Unifespa, um grande parceiro da FAPESPA e uma pessoa que é da área da geologia, então entende certamente do que eu estou falando, e tem se dedicado muito a incentivar a sua universidade, né, a produzir mais ciência na área da mineração. E isso vai trazer resultados em um curto espaço de tempo, eu não tenho dúvida disso. E como o senhor enxerga, professor Marcelo Botelho? Por sinal, estou conversando com o professor Marcelo Botelho, né, presidente da FAPESPA, órgão, né, uma fundação aqui do estado do Pará. Como é que o senhor enxerga essa nova geração da ciência com a tecnologia? Como é que o senhor enxerga essa nova geração? Geração, você fala das pessoas? Sim. Olha, o acesso à informação, ele ganhou uma velocidade incrível. Isso aí das coisas mais simples, acontece um terremoto do outro lado do mundo em questão de minutos, isso já está aqui, todo mundo já sabe que isso aconteceu. E não é só essa informação, é informação científica também. Hoje, qualquer um com um smartphone tem acesso a bibliotecas, né? Tem acessos a livros, a periódicos. Isso faz com que a nossa capacidade de produzir conhecimento tenha aumentado em velocidade e em qualidade enormemente. Enormemente. Não poderia ser diferente. Eu sou entusiasta da produção científica, eu sou entusiasta da pesquisa, da inovação, né? Estou à frente hoje de um órgão importante para o fomento, que é a FAPESPA, e não tenho dúvida nenhuma que nós temos enormes talentos nos bancos das nossas universidades, enormes talentos que vão produzir muito. É preciso entender e acabar com o mito de que na Amazônia existe um vazio científico. Isso não é realidade. Nós temos professores, nós temos alunos,
Nós temos técnicos de altíssima qualidade que são capazes de produzir trabalhos em altíssimo nível, em nível mundial mesmo. Não devemos nada para ninguém. Nós precisamos sim de incentivo, precisamos melhorar a nossa infraestrutura, nós precisamos ter o apoio a essas pessoas e eu não tenho dúvida que estamos no caminho certo. Nos últimos 4 anos, somente a FAPESPA já investiu mais de 160 milhões em bolsas, em projetos, em estudos, e isso trouxe respostas fantásticas. Nós temos pesquisas aí com açaí, com pimenta do reino, com pecuária, produtos esses que vão em pouco tempo estar certamente na prateleira aí dos supermercados, porque isso vai sendo transformado. E quando você tem acesso a um produto transformado pela ciência, o consumidor final às vezes não faz a ligação com aquele estudo de 5, 6 anos atrás. Né? Então é por isso que esse espaço, eu te agradeço mais uma vez, Eli. Esse espaço é importante para estar falando de ciência, porque hoje nós estamos trabalhando com o futuro. Nós estamos produzindo as tecnologias que você vai ter acesso de diferentes maneiras no futuro bem próximo. Assunto bom, conversa boa, infelizmente passa rápido. Então, eu queria abrir o espaço, professor Marcel Botelho, para suas considerações finais, para o telespectador que acompanhou esse grande bate-papo entre você e eu, falando muito sobre tecnologia, sobre ciência, sobre pesquisa. Eu queria abrir esse espaço para o senhor, para dar suas considerações para o público que está em casa. Olha, mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui falando com todas essas pessoas aí, todos os seus telespectadores, falando de ciência, trazendo esse assunto que às vezes parece tão estéril, né? Tão inalcançável pela população de uma forma geral, mas na verdade, como eu disse, eles estão nesse exato momento vestidos, andando, comendo ciência. Né? E agradecer aqui também aos professores, aos acadêmicos de uma forma geral, aos alunos, às alunas, que tiveram a oportunidade de serem fomentados por nós e que estão desenvolvendo excelentes trabalhos. E dizer que, né, a FAPESPA, aqui aproveitando esse espaço, a FAPESPA ela tem uma missão muito importante para os próximos anos, que é a valorização da mulher na ciência e a valorização das populações quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais. Nós precisamos incluir essas pessoas no contexto da produção científica no Estado. E isso, tenho certeza que vem coisa boa por aí em breve. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, professor Marcel Botelho, presidente da FAPESPA. É isso. Essa semana, o bate-papo foi com o professor Marcel, presidente da FAPESPA. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um DigiShow Entrevista. Até lá. DigiShow Entrevistas. Oferecimento. Clínica All Center. Tudo em um só lugar. A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar.